Olá pessoal, tudo bem? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Essa é a manhã maravilhosa que Deus projetou, sonhou para nós. Por isso nós estamos alegres. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. E nós vamos continuar hoje a nossa série de estudos sobre o Sermão do Monte, encontrados no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, que apresenta Jesus como o Messias prometido a Israel. Messias Hamashia, o Messias, o Cristo, o Messias prometido para nós, para todo aquele que crê. Que Deus abençoe sua vida e seu coração. Desde já quero deixar um convite nesse domingo às 9 horas e às 19 horas, aqui na Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555. Venha estar conosco, uma palavra de Deus para o seu coração. Venha desfrutar da presença de Deus em comunhão com os nossos irmãos. Tem sido uma bênção. Se eu fosse você, não perderia. Então vamos lá, Evangelho segundo Mateus 7,15. Hoje nós vamos falar sobre falsos profetas. Falsos profetas. O texto sagrado diz o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas. Aqui saiu da boca de Jesus. Ele disse, Jesus está dizendo em outras palavras, tomem cuidado com os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Os falsos profetas, os falsos, aqui falsos profetas são aqueles que falam da parte de Deus, como se fosse Deus, mas não são de Deus, são falsos, são mentirosos, são fakes, são pseudos profetas, falsos profetas. Falam da sua alma ou falam movidos por espíritos enganosos, espíritos demoníacos. Sim, irmãos, infelizmente hoje existe mais falsos profetas do que verdadeiros profetas. Não que não existam verdadeiros profetas, existem sim verdadeiros profetas conectados com o céu, homens e mulheres de Deus, sim existe. Eu creio no ministério profético, eu creio nos 5 ministérios, apóstolos, evangelistas, mestres, pastores e profetas. Efésios capítulo 4, 11, eu creio nisso. Eu creio que existem esses 5 ministérios, existem dons sobrenaturais, dons espirituais, mas Jesus está dizendo, acautelai-vos, tomai cuidado. Tomem cuidado, porque existem muitos falsos profetas. Sempre que você ouvir uma palavra de Deus realmente, Deus vai falar aquilo que Ele já vem falando no seu coração e às vezes você não está crendo, às vezes você está duvidando, às vezes você não está entendendo ou compreendendo. Geralmente as verdadeiras profecias, elas têm essa conotação de confirmar algo que Deus já vem falando no seu coração. Então tome cuidado, todo direcionamento meio esdrúxulo, meio esquisito, muito estranho, tome cuidado porque tem muito falso profeta andando por aí. A Bíblia diz que eles aparentam ser ovelhas, são disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Saqueiam o povo de Deus, roubam pessoas, enganam pessoas, usam esse falso dom, porque é falso, é um fake, é um pseudo-dom espiritual, para roubar, saquear, extorquir pessoas, enganar pessoas, é o que diz a Bíblia Sagrada. E pelos seus frutos os conhecereis. O que significa isso? Pelos seus frutos os conhecereis. Significa que a sua vida, a vida deles, as suas atitudes, os seus comportamentos revelarão se eles são realmente de Deus ou não. O verdadeiro profeta tem uma família estável, o verdadeiro profeta, ele nunca vai falar algo contrário à palavra de Deus, o verdadeiro profeta, ele traz aquela mensagem do céu sem uma imposição exacerbada, exagerada, não, ele traz apenas a mensagem, ele é apenas um mensageiro. Se você quiser acreditar ou não, é uma questão sua, Então toda aquela pessoa que tenta empurrar uma mensagem dita celestial, goela abaixo, tentando manipular, extorquir, roubar, enganar, de alguma maneira manipular você, tome cuidado. São frutos falsos, pelos frutos os conhecereis. São lobos roubadores, são falsos profetas, que aparentam ser ovelhas de Jesus, mas não são, são saqueadores. E aí o texto sagrado continua dizendo, colhem-se porventura
uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Jesus está trazendo elementos naturais para trazer um esclarecimento aqui celestial. Então ele continua dizendo assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Fruto aqui são isso, as atitudes, comportamentos, palavras. Se esse que é dito profeta não tem palavras, atitudes e comportamentos coerentes com a palavra de Deus, irmão, rechaça, são falsos profetas, são roubadores, são saqueadores, são enganadores. E hoje, infelizmente, é o que mais tem, pessoas que usam, uma posição, que usam falsos dons e talentos para ludibriar, enganar, lesar pessoas, produzindo frutos maus, o que revela que eles são árvores más. E olha o que diz o texto sagrado no 18: não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons. Ou seja, a nossa essência, aquilo que está dentro do nosso coração, se revelará através dos nossos comportamentos, atitudes e palavras. Quem é bom produzirá bons frutos. Quem é mau, corrompido, enganado, lesado, produzirá maus frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E fogo aqui é um símbolo do inferno. Todos os falsos profetas, árvores más, aqueles que produzem maus frutos, serão cortados e lançados no fogo do inferno. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Presta atenção, irmão, que a Bíblia está dizendo: nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, por aquilo que dizemos, pensamos e fazemos. Então tome cuidado, você será avaliado pelos seus frutos. Se você é uma pessoa boa ou uma pessoa má, se você é de Deus ou é do diabo. Aquele que vive pecando, que vive no pecado, atolado no pecado, não tem compromisso com Deus. E é isso que faz a diferença entre pessoas boas e ruins. É claro que todos nós somos pecadores, uma hora ou outra tropeçamos no pecado, mas aquele que vive pecando, errando, falhando, produzindo maus frutos, é porque é uma árvore má, e serão cortados e lançados no fogo do inferno. Tá bom? Então que essa palavra venha ao seu coração, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que a bênção do Senhor venha sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, que louvado seja o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, não aceite fake news, não aceite falsos profetas, falando falsas profecias, profecias da alma ou profecias demoníacas contra você. Firme-se na palavra. A maneira mais segura que existe é andar não através de profecias, não através do que outros falam, mas através daquilo que Deus fala pela sua palavra. É nisso que nós estamos estabilizados, é nisso que nós estamos fundamentados, é pela palavra de Deus e aquilo que Deus diz na sua palavra. Que Deus abençoe você num dia abençoado, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.